O programa Cidade Alerta Paraíba de hoje já começa trazendo os detalhes da Operação Ponto Final da Polícia Federal, que prendeu ontem 4 suspeitos de fraudar o concurso da UFPB, 3 deles no campus de Rio Tinto e 1 aqui no campus da capital. O delegado da Polícia Federal, Fábio Maia, contou passo a passo da operação em uma entrevista coletiva concedida hoje e que você confere a partir de agora na sua tela no Cidade Alerta Paraíba. Vamos ver. O Núcleo de Inteligência de Operações Policiais, ele fez um levantamento de pessoas relacionadas com casuísticas anteriores de fraude em concurso público e que estavam inscritas para fazer a prova de funcionário da Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, na manhã de ontem, certo? Na manhã e na tarde. Então, nós verificamos que havia aproximadamente 5 ou 6 pessoas que eram suspeitas de cometerem fraude em concurso público e estavam inscritas para fazer essas provas. Nós dividimos nossas equipes em duplas e mandamos aos locais de prova para que essas pessoas previamente selecionadas fossem abordadas, tão logo terminassem as provas, para verificar se de fato, como se suspeitava, elas poderiam estar cometendo alguma fraude contra o certame. Nós obtivemos sucesso em 2 casuísticas, certo? A primeira foi na parte da manhã, no final da manhã, no campus 4, da UFPB na cidade de Rio Tinto. Nossos policiais lograram êxito, eles estavam procurando, a princípio, um indivíduo, que seria o alvo. Esse indivíduo, ele chegou de forma não prevista por nós, acompanhado de outros 2 indivíduos, certo? Os 3 matriculados inscritos para fazer o concurso foram para a mesma sala. Nessa sala, os policiais verificaram que eles estavam com um comportamento estranho. Enquanto todos os outros candidatos estavam se debruçando sobre as provas, lendo, fazendo anotações, eles pareciam estar imóveis, apenas, como nas palavras do próprio policial, segurando a cabeça e aguardando alguma coisa, certo? O comportamento estranho dessas pessoas se seguiu com saídas para ir ao banheiro, inclusive mais de uma, certo? Cada um deles. Demoravam muito no banheiro. Os policiais chegaram a acompanhar essa ida deles ao banheiro e o que provavelmente estava acontecendo é que eles estavam conseguindo de alguma forma obter respostas externas através de um dispositivo eletrônico e retornando. Os policiais abordaram os 3 indivíduos. Como eram 2 policiais, embora eles estivessem contando com a colaboração do pessoal da segurança contratada pela empresa responsável pelo concurso, eles levaram os homens para fazer revista no banheiro masculino. Lá, eles localizaram nas roupas íntimas dos indivíduos dispositivos eletrônicos do tipo Apple Watch e telefones celulares que estavam, inclusive, escondidos dentro das roupas íntimas deles. Aproveitando-se da situação, um desses indivíduos, inclusive, saiu correndo do banheiro e precisou ser detido pelo vigilante do local, certo? O vigilante da empresa terceirizada que presta serviço no local. Depois, os indivíduos chegaram ainda a tentar destruir as provas, jogando aparelhos na caixa de descarga, no vaso sanitário. Enfim, mas os policiais conseguiram recuperar esses aparelhos e eles estarão disponíveis para serem periciados. E o episódio da tarde foi um pouco diferente. Uma dupla de policiais nossas estava lá também no aguardo de um determinado alvo, mas a segurança do certame identificou através de um aparelho de detector de metais que um dos candidatos estaria usando um receptor, certo? Numa cinta junto ao corpo, e ele estaria também com um ponto eletrônico na orelha.
Se não me engano, dos 3 indivíduos lá do flagrante de Rio Tinto, parece que sim. Eles não são daqui da Paraíba, eles são os 3 oriundos de Pernambuco. Se eu não me engano, um é do Detran e o outro é de outra... Eu não me lembro, não vou saber precisar, peço desculpa. Funcionários públicos? Os 3? Não sei se os 3 são, eu sei que 2 pelo menos são. Eles estariam fazendo a prova no lugar de alguém, teve valores envolvidos, quanto é que eles estavam Não, eles estariam fazendo com os próprios nomes. Os próprios nomes. O que eles estariam fazendo é o seguinte, eles estariam sendo auxiliados para passarem mesmo, para serem aprovados através de informação com esses dispositivos eletrônicos. Nós tivemos, na verdade, 2 flagrantes sendo lavrados na tarde de ontem, certo? Um deles foi relacionado com os 3 indivíduos que foram abordados em Rio Tinto, certo? A eles foi imputada, as condutas deles foram enquadradas no tipo da fraude a concurso público, organização criminosa, porque, embora fossem 3, é óbvio que havia um 4º elemento, no mínimo mais um, passando informações para eles de fora. E no caso do indivíduo que correu, tentou evadir-se, inclusive chegou até a empurrar algumas pessoas na fuga, também foi colocada resistência. E o outro indivíduo, como foi abordado antes do início das provas, pegou a modalidade tentada, certo? Do crime de fraude a concurso público. Essas pessoas, esses flagrantes, eles foram comunicados na Justiça Federal, foram distribuídos para a Vara Criminal Federal, que é a 16ª aqui da capital. Pois é, olha, nós continuamos falando sobre esse caso e a repórter Ludmila Costa está ao vivo na sede da Justiça Federal aqui em João Pessoa, acompanhando a audiência de custódia dos suspeitos. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. As audiências de custódia estão acontecendo no 2º andar, aqui no prédio da Justiça Federal, em João Pessoa, por ter sido uma prisão em flagrante da Polícia Federal, uma operação da Polícia Federal, eles foram trazidos para cá. No primeiro momento, 3 já passaram pela audiência de custódia, o juiz ouviu os 3 e, inclusive, fez o exame de corpo de delito para saber se eles receberam um tratamento humanitário e justo, né, com eles no momento da prisão, e os 3 foram convertidos à prisão em flagrante em preventiva. 2 deles vão para o presídio do Roger e um, como tem curso superior, vai ficar na sede do 5º Batalhão no Valentina. Ainda está faltando um deles, nesse momento está acontecendo a audiência do 4º suspeito de fraude e um dos 3 que passaram previamente pela audiência de custódia, ele está envolvido na operação Gabarito. E o juiz entendeu que, pela moralidade do processo, para não haver queima de provas, ele deveria permanecer preso. E daqui a pouco, qualquer novidade, a gente volta com mais informações, porque a gente vai continuar acompanhando aqui da Justiça Federal essa última audiência de custódia dos suspeitos de fraudar o concurso da UFPB. Jomar. Ok, obrigado, Ludmila, pelas informações, né? Um trabalho brilhante aí da Polícia Federal na prisão desses suspeitos de estarem fraudando o concurso da UFPB, que foi realizado ontem. Na verdade, é um crime que frustra o sonho de muita gente, né? Pessoas que legitimamente estudaram, se dedicaram para conseguir uma vaga aí no tão sonhado concurso público e muitas vezes são roubadas por esse tipo de crime que é a fraude em concursos públicos. Mais uma vez, parabéns ao brilhante trabalho da Polícia Federal.